Folha de São Paulo está fazendo quando publica as matérias em que é cúmplice do site panfletário da Intercept. A Folha diz o seguinte: a Folha não comete ato ilícito para obter informações, nem pede que ato ilícito seja cometido nesse sentido. Aí aqui queria chamar a atenção do ouvinte. Pode, no entanto, publicar informações que foram fruto de ato ilícito se houver interesse público no material apurado. E por isso que eu queria trazer isso aqui à baila, porque a gente falou muito em interesse público e a gente tem aqui um daqueles dilemas em que o que é lícito não é necessariamente moral. Mas o fato é que as cheerleaders do Glenn Greenwald na imprensa, como as redações da Veja, da Folha de São Paulo, elas se respaldam no tal interesse público para justificar a violação dos direitos humanos das vítimas da Vaza Jato. Só que esse mesmo jornalismo militante, né, ele não reconhece o interesse público nas informações quando elas expõem os seus ídolos, especialmente o ex-presidente Lula. Então, vamos desenhar aqui para quem não entendeu. De um lado, você tem mensagens obtidas por prática criminosa, por delinquentes profissionais e vazadas a conta-gotas como ato político contra as boas práticas do jornalismo. Isso é a Vaza Jato. Mas, supostamente, há interesse público, né, em violar a privacidade do outro na lógica maquiavélica de que os fins justificam os meios e dane-se a Constituição. Do outro lado, você tem uma delação premiada do Palocci, braço direito do Lula, né, nos governos petistas e arquiteto da cleptocracia, então mensalão, petrolão, etc., denunciando esquemas de centenas de bilhões de reais de desvio de verba pública. Isso é a Lava Jato combatendo a corrupção. Mas olha só que curioso, nesse caso do Palocci, a esquerda militante ela não reconhece o interesse público de que essas informações sejam divulgadas. Só que detalhe, no caso da delação, nenhum direito foi violado por obtenção desse depoimento. Pelo contrário, o depoimento ele decorre de lei, né, e consta dos autos de um processo público. Será que não existe interesse público na delação do Palocci? Até porque a lei, ela protege o réu, nesse caso, o Lula, que se vê denunciado pelo delator. A gente sempre fala, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. É o parágrafo 16 do artigo 4 da Lei 2.850 das organizações criminosas, que fala do Instituto da Delação Premiada. A delação não pode ser a única fonte de prova para a condenação, mas é prova. E como que isso não é de interesse público? E por que, então, criticar uma eventual quebra de sigilo se a vítima da corrupção, em última análise, é todo o povo? Bom, eu quero que vaze tudo, eu quero que vaze o Palocci, eu acho que é interesse público. Se eu sou público, você que me ouve é público, você quer saber dessas histórias? Quem são as vítimas? O Moro, o Deltan, o Pozobon, os procuradores, a juíza, a Hart, a outra procuradora, quer dizer, para mim tem interesse público aí. E outra, o Caio, logo na primeira, 9 de junho foi o primeiro vazamento. Em entrevista aqui para Jovem Pan, inclusive, se eu não estou enganado, o Glenn Greenwald, ele disse que ele não tem interesse nenhum, a gente não sabe o futuro, porque estamos analisando as coisas conforme elas vão sendo divulgadas, mas não há interesse nenhum e intenção nenhuma do site em lançar, em publicizar esse material íntimo, esse material privado. Aí que é uma questão de interpretação, né? Você prefere achar que o problema está na forma criminosa como o conteúdo foi adquirido. Aqui a crítica é até mais pontual, porque a matéria da Folha é toda fundada no que seria um absurdo que representaria aí a quebra de sigilo dessa delação e a divulgação dessa delação. Ora, se você está questionando na própria ressalva da Folha, né, se houver interesse público no material apurado, então é aquele 2 pesos e 2 medidas que a gente não pode admitir. Ora, se você vê interesse público até quando há violação de direito humano, imagina numa delação premiada que concerne a todos os brasileiros que foram vítimas de corrupção dos bilhões e bilhões desviados no governo do PT. Sim, mas então aí que tá, uma coisa não exclui a outra. Não, sim, eu estou só apontando a contradição na própria argumentação do jornal. Eu penso que uma coisa não exclui a outra. O que vale para os outros não vale para eles. Eu sou capaz de achar, claro, quem é que em sã consciência é capaz de achar que a Lava Jato é ruim? Claro que não. Quebrando um sistema, um mecanismo arraigado de corrupção no Brasil. A questão é o método, né?
E você fala em fins e meios quando você faz a tua argumentação, mas exatamente o Ministério Público achou que os fins justificariam os meios, expostos agora como irregularidades de um juiz, na análise inclusive de juristas, colegas seus, colegas do próprio Sérgio Moro. A imprensa, só é um comentário bem breve, a imprensa ela está se especializando em relatar fatos que não constituem crime como se fossem transgressões morais e da lei. Por exemplo, no caso daquela matéria encomendada para assassinato de reputação da deputada Tabata Amaral da Veja, né, que a gente debateu aqui, na qual ela é acusada de um não crime, que foi a contratação do namorado dela lá pelos 23 mil reais, que a gente já esmiuçou aqui para o ouvinte, que não tem nada de lícito, nem de moral, inclusive é coerente com as boas práticas de uma campanha. Sim. Não, a parte de qualquer linha editorial, de qualquer um dos veículos, né, a gente não pode esquecer que tem a figura do jornalista à frente. O que pensa... Eles estão envelopando coisas que são lícitas como se fossem ilícitas para fazer narrativas políticas. Isso, aqui a nuance de opiniões dentro da própria Jovem Pan também é perceptível, né? Cada um tem a sua maneira individual de pensar. Trindade, muito obrigado pelo teu papo com a gente nessa manhã aí. Alguma coisa a acrescentar, uma linhazinha pra gente fechar, Trindade? Sim, é só essa história da delação. Até hoje eu não entendi porque a Lava Jato não fechou a delação do Palocci, mas um dos integrantes me disse que a negociação emperrou porque era caro demais para a opinião pública fechar o acordo com ele, e, por outro lado, emperrou na devolução de dinheiro. O Viu Metal aqui pediu aí o fechamento do acordo. Valeu, Zé. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Zé Maria falando com a gente diretamente de Brasília. Eu não sei, eu acho assim, a imprensa, tem que saudar a imprensa, qualquer uma que seja, com qualquer direcionamento, com qualquer viés, porque eu acho que a imprensa, ela é a nossa vigilância, a vigilância da sociedade. Você pode ter preferência para um tipo de jornal, um determinada emissora, um determinado jornalista que fala e analisa conforme a sua percepção de mundo, conforme o seu viés até. Acho que isso tudo é saudável. A imprensa, na verdade, tem que ser exaltada, porque a gente está aqui fazendo parte dessa imprensa, comentando todos os dias o que vem acontecendo com o Brasil. E isso é rico. Isso não pode ser minado, isso não pode ser, na minha opinião, criticado, porque é um trabalho imprescindível. Não é à toa que a imprensa é considerada aí o quarto poder, né? No sentido de olhar pela sociedade, vigilar pela sociedade.